O zagueiro Rafael Tolói pode retornar ao futebol brasileiro mais rápido do que a gente imagina. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse atleta revelado nas categorias de base do Verdão, até quando vai o seu contrato na Atalanta, no futebol italiano. Quero comentar também sobre a situação contratual do meio-campista Guilherme Marques, até quando vai o seu vínculo no maior do Centro-Oeste. Será que o salário dele é muito caro para a gente pensar, por exemplo, uma renovação independente do resultado para 2024? E até mesmo uma opção de substituto para uma camisa 10, o Alex Teixeira. Você lembra dele? Atualmente numa fase bem discreta no Vasco da Gama, até que jogou bem naquela partida contra o Goiás em São Januário. A tendência é que não continue para o ano que vem. Quero trazer os detalhes sobre os seus valores e se poderia ser uma boa opção também chegando na Serrinha. Só antes de começarmos o nosso vídeo desta sexta-feira, peço para vocês deixar seu like, aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Também confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. A gente pega os melhores trechos de cada um aqui dos vídeos, coloque no máximo 4, 5 minutos, direto ao assunto. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Está terminando a 8ª parcela do IPVA em Goiás de diversas placas e você pode verificar gratuitamente a do seu veículo, seja do seu carro ou também da sua motocicleta lá no aplicativo da Zapay, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. É muito simples, gratuitamente, só você consultar a placa do seu carro ou da sua moto e verifica se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo multa de trânsito, IPVA, licenciamento em geral. Você encontra tudinho gratuitamente no aplicativo da Zapay. Tem um débito em aberto? Sem nenhum problema. Só utilizar o nosso cupom GOIAS25, garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Não perca essa oportunidade, o link da Zapay na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a situação contratual do camisa 10 do Goiás. Apesar de não jogar com esse número, o Guilherme Marques, atualmente com 32 anos de idade, o camisa 60 que vem fazendo até que bem feito a função de um camisa 10 pelo Goiás na Série A do Brasileirão. É óbvio, são números relativamente discretos, porém, para um time que não é de marcar muitos gols, o Guilherme Marques, que chegou basicamente já no início do Campeonato Brasileiro, demorou para ter essa adaptação, porém agora, após a chegada do Armando Evangelista, diria que vive os seus melhores momentos com a camisa do Verdão. Na Série A do Campeonato Brasileiro, 14 partidas, sendo 9 delas como titular, marcou 2 gols na Série A, além de 3 passes para os seus companheiros. Na Copa Sul-Americana, da mesma forma, um gol marcado contra o Santa Fé, lá na Colômbia, em 5 aparições na competição internacional, sendo 3 delas como titular. Dá para dizer que nesse momento é um titular absoluto na sua posição no Goiás, inclusive uma posição carente, já que o Palácios também pode jogar de uma função de um camisa 10, porém não vem atuando com muita frequência nesta condição. Da mesma forma o Rafael Guzzo, que geralmente pode ser um segundo ou um terceiro homem no meio de campo. Então mesmo se o Guilherme Marques não estivesse lá na fase mais inspirada do mundo, poderia ser o titular desta equipe por conta da carência. Em relação ao seu contrato, um vínculo curto no Verdão. Segundo informações do Jorge Nicola, quando o Guilherme Marques fechou com o Goiás, ali meados de abril, o seu contrato somente até o final da Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, no comecinho do mês de dezembro. Pro ano que vem, fica difícil da gente pensar uma prorrogação de contrato automática, possivelmente isso não tem no seu contrato, até porque o Goiás geralmente ele é meio demorado para contratação, né? É muito demorado, por sinal, para renovar contratos, a não ser que for um jogador muito jovem e barato, sabe? Aquela promessa, como por exemplo foi o Dieguinho no ano passado, o Goiás pagando, por exemplo, 60 para uma renovação de 80 mil reais mensais ou até 100 mil. Aí geralmente não tem tanto problema assim, quando é um jogador que pode valer uma quantia financeira futuramente, por exemplo, de uma venda. Não é o caso do Guilherme Marques, já tem 32 anos de idade, bastante rodado, tanto no futebol europeu quanto também no futebol asiático. Pode ter uma concorrência aqui e ali no futebol brasileiro, mas possivelmente o Goiás com condições de fazer o pagamento. Não sei ao certo qual o seu salário, porém, lá no futebol chinês o cara ganhava mais de 500 mil reais mensais. Acho muito difícil ele ter sido contratado pro Verdão, né, nessa atual temporada, por menos de 100, 120 ou até mesmo uns 150 mil reais mensais. Acho que para essa continuidade ou não do Guilherme Marques para o ano de 2024 vai depender muito da divisão que o Goiás estiver. A não ser que, por exemplo, no pior dos cenários, o Goiás voltando para a Série B do Campeonato Brasileiro, tendo uma drástica redução salarial. Acho que um jogador que tem bastante lenha para queimar ainda, 32 anos para o ano de 2024, acharia uma boa alternativa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Guilherme Marques, pode ou não ser uma boa alternativa
alternativa para a temporada de 2024. Acho difícil essa definição ocorrer antes do término do Campeonato Brasileiro, mas eu gosto de manter uma certa base, uma linha de raciocínio para o decorrer das temporadas, né? Você não começar o Campeonato Goiano e ter que reformular todo o seu elenco. Seguindo aqui com o nosso vídeo, bora falar sobre o jogão do próximo sábado entre Corinthians e Goiás, que você pode fazer o seu palpite na Sorte GoBet, casa de apostas esportivas, onde uma vitória do Goiás fora de casa está pagando 3,75 a cada real apostado, um empate também 2,65 na Neoquímica Arena, além de todos os outros jogos da 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, como por exemplo Botafogo e Bahia, uma vitória do Botafogo em casa pagando 1,61 a cada real apostado, Red Bull Bragantino e Cuiabá com um empate nesse jogo a 2,92, Atlético Mineiro e Santos com a vitória do Atlético em casa 1,46 e todas as outras cotações na Série A, na Série B, na Série C do Brasileirão, Aparecidense entrando em campo também nesse final de semana contra o Volta Redonda. Você encontra todas as cotações lá na Sorte GoBet. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do WhatsApp para você entrar em contato, só falar que veio aqui pelo nosso canal, e também do site para você fazer diretamente o seu palpite lá na Sorte GoBet, link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o zagueirão Rafael Tolói, que pode estar muito mais próximo de retornar ao futebol brasileiro do que a gente imagina. Hoje o Rafael Tolói é um titular incontestável na zaga da Atalanta, apesar que não participou do jogo de estreia da Atalanta na temporada, né? Uma vitória por 2-0 diante do Sassuolo, ficou no banco de reservas na ocasião. Na temporada passada, 34 atuações com 2 gols marcados e uma assistência. Não renovou o seu contrato. Eu havia feito um vídeo aqui, se eu não estiver enganado, em meados de abril, maio, falando dessa possibilidade, já que o contrato do Rafael Tolói ele se encerra em junho de 2024 e a Atalanta, para esse novo ciclo, essa nova temporada no futebol europeu, acabou não estendendo o seu contrato. Ou seja, a partir do dia 1º de janeiro, o zagueiro Rafael Tolói já pode firmar um pré-contrato com qualquer outro clube do futebol mundial para se mudar a partir do mês de julho, agosto, né, de 2024, quando encerra a temporada no futebol europeu. É óbvio que pode ter uma renovação de contrato ou até mesmo uma venda em definitivo do jogador, por que não, em dezembro desse ano, visando a temporada de 2024. A tendência é que seja novamente um zagueiro bastante útil, versátil, inclusive pode jogar um pouco mais avançado. Foi uma peça fundamental no ano passado. Vou deixar aqui para vocês o seu mapa de movimentação na temporada pela Atalanta 22-23, às vezes fazendo quase com a função de um lateral direito, chegando muito bem à frente, sai muito bem na saída de bola, né? Um cara que aparece, por exemplo, bem ali à frente da grande área para distribuir o jogo, até mesmo finalizações de longa distância. Eu que acompanho bastante a Atalanta no futebol italiano, gosto demais desde quando o Rafael Tolói foi contratado. É um jogador que sempre me agradou bastante pela postura dentro de campo. Já falou diversas vezes, né, também sobre o seu desejo de voltar para o maior do Centro-Oeste, onde ele disputou 180 partidas com 24 gols marcados, 2 campeonatos estaduais e também começou aquela Série B do Brasileirão de 2012, né, quando o Goiás acabou sendo campeão. Foi vendido por aproximadamente 3 milhões de euros à época para o São Paulo. Depois, quando o São Paulo vendeu ele para Roma, um empréstimo para Roma, depois uma venda definitiva já para a Atalanta, ali em meados de 2015, o Goiás novamente voltou a lucrar nessa negociação. Então o Rafael Tolói está próximo de retornar ao futebol brasileiro. Não sei se nessa atual temporada tudo pode acontecer. Se fosse para mim dar um palpite, eu acho que ele vai seguir mais ou menos o mesmo caminho do Thiago Mendes. Eu lembro de fazer vários vídeos aqui no canal falando exatamente sobre isso. Não sei se eles vão voltar diretamente para o futebol brasileiro. Se voltarem, acho difícil por conta da parte financeira, mas a tendência é que, assim como o Thiago Mendes fez, o Rafael Tolói, primeiramente, antes de voltar para a América do Sul, vá para o futebol ou dos Emirados Árabes, ou do Catar, ou até mesmo, por que não, da Arábia Saudita, hoje pagando aquela grana toda, né? Acho que seria uma boa alternativa também para o Rafael Tolói, que, sem sombra de dúvidas, já é um dos principais ídolos da história da Atalanta. Uma pena que não conseguiu conquistar nenhum título até hoje por lá, né? Bateu na trave, na Copa da Itália, chegou longe, na semifinal também da Europa League, da Champions League, né? Chegou nas quartas de finais, na Europa League também da mesma forma, foi campeão com a seleção italiana da Eurocopa da temporada 2021, né? Um dos nomes também históricos, inclusive vem sendo convocado para as eliminatórias da Euro também na seleção italiana. Acho difícil também dele voltar diretamente para o Goiás, talvez aqui no Brasil, né, onde ele tem também um carinho muito grande pelo São Paulo, onde jogou ali de 2012 até o final de 2015, o São Paulo com um poder de compra financeiro, né, muito maior do que o Goiás, também pode ser uma alternativa para o ano que vem. O Goiás que fica com basicamente 4%, 4,5% de um eventual venda, né, do jogador, já que conta com o direito, o mecanismo de solidariedade
da FIFA. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Rafael Tolói, esse contrato curto no Verdão, o Goiás que não tem, perdão, na Atalanta, o Goiás que não tem esse costume de comprar jogadores, porém pegar ele por empréstimo, ou perdão, por um término de contrato na metade do ano passado, porque não, poderia ser uma alternativa interessante, apesar dessa parte financeira, possivelmente lá na Atalanta deve receber algo próximo de 600, 700 mil reais mensais, não seria nenhuma surpresa. Para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre uma opção no mercado da bola para 2024 no Goiás, que é o meio-campista, meia esquerda também, o Alex Teixeira. Você lembra dele? Atualmente com 33 anos de idade, tem contrato se encerrando no Vasco da Gama e não vem sendo aproveitado pelo técnico Ramon Dias nas últimas rodadas no Cruz Maltino. Soma até aqui 27 jogos em 2023, com 3 gols marcados e 6 passes para os seus companheiros. A sua última atuação já acontecendo há 5 rodadas atrás, pelo Vasco da Gama, depois sempre ficou no banco de reservas e não foi aproveitado em nenhum momento. Segundo informações da Rádio Itatiaia, o jogador já foi comunicado que não faz parte dos planos do Vasco da Gama para a temporada de 2024 e que outros clubes do futebol brasileiro monitoraram a sua situação no começo do ano, Vale lembrar que o Alex Teixeira ele surge com muito destaque no Vasco, vai pro Shakhtar, joga pra caramba lá, inclusive chega a receber propostas, sondagens do Liverpool, Juventus, Manchester City, acaba se mudando para o futebol chinês, onde ganhou um caminhão de dinheiro, ali em meados de 2016 até 2020. Passa no Besiktas, volta também para o Vasco da Gama, ainda na reta final da Série B do ano passado. Não dá para dizer que foi um nome espetacular na segunda divisão, 15 partidas, 2 gols e 1 assistência, e agora em 2023 também não conseguiram desempenhar um grande futebol. Acharia uma opção razoável, por exemplo, como posso dizer, um jogador de nome, de peso, com um contrato de produtividade. Segundo informações ainda do ano passado, o salário dele era basicamente na casa de 220, 230 mil reais mensais, porém em entrevista ao SBT, o jogador desmentiu essa informação, falou que ele voltou para o Vasco da Gama ganhando ainda menos do que isso. Eu colocaria no mínimo uns 140, 150 mil reais mensais o seu salário no Vasco da Gama. Inclusive vou deixar aqui para vocês o mapa do Alex Teixeira de movimentação segundo o SofaScore nesse Brasileirão de 2023. Pode observar que ele joga mais ali pelo lado esquerdo do campo, uma espécie de um ponto esquerda, uma meia esquerda. Foi assim também na sua época, tanto na Série B do Brasileirão, nos melhores momentos vestindo a camisa do Shakhtar. Acharia uma opção interessante, não para o Goiás chegar e pagar 150 mil reais de cara para o jogador. Não é assim, mas é importante você ter algumas peças importantes dentro do time, jogadores carimbados também, obviamente sem fazer nenhum tipo de loucura financeira. Eu prefiro jogadores mais jovens dentro do elenco, mas não quer dizer que qualquer um, só porque passou da casa dos 30 anos, já não sirva para ninguém. Só você olhar atualmente o elenco do Goiás, com vários jogadores experientes e que ajudam muito o Verdão. O Sandri, por exemplo, na lateral esquerda, no meio de campo, outros mais experientes, como o Guilherme Marques também, que tem 32 anos de idade, ainda não tem a sua situação definida para o ano que vem. É óbvio que quando o cara volta para o Brasil, não tem desempenho bom na Série B, na Série A, acaba ficando com a pulga atrás da orelha. Por isso mesmo, eu sugiro, por exemplo, uma negociação de jogadores com essa característica, em um vínculo de produtividade. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Alex Teixeira, ele que teve a sua melhor temporada no Shakhtar, na temporada de 2016, marcando 26 gols em 26 aparições, já foi especulado na seleção brasileira, entretanto acabou sendo convocado somente para o Sub-17 e também no Sub-20 com a amarelinha. Pode opinar aqui embaixo nos comentários. O Guilherme Marques ainda não tem essa definição, se continua para 2024 ou não, com seu contrato se encerrando ao final da Série A. Talvez o Alex Teixeira possa ser uma outra alternativa. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar para vocês na tela final outras recomendações, o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e os dois links, tanto da Sorte Cobet quanto também da SAP, na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!